Existe uma fase do despertar sobre a qual quase ninguém fala, porque ela não parece bonita, não parece iluminação, não parece evolução espiritual. Na verdade, ela se parece mais com o desaparecimento silencioso de algo que antes fazia você se sentir vivo por dentro. Talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto sem perceber. No começo, tudo parecia intenso. Você sentia conexão em pequenas coisas. Certas coincidências pareciam respostas. Algumas músicas pareciam atravessar sua alma exatamente no momento certo. Existia uma sensação estranha de profundidade dentro da vida, como se finalmente você estivesse enxergando algo que sempre esteve escondido atrás da realidade comum. E pela primeira vez, talvez você tenha sentido que sua existência carregava um significado maior. Mas então, sem aviso, algo começou a mudar. O silêncio apareceu devagar. Aquela intensidade emocional começou a desaparecer. Os sinais diminuíram. Sua mente ficou cansada. Seu coração ficou estranho. E o mais assustador não foi perder aquela sensação de conexão. O mais assustador foi começar a sentir que alguma coisa dentro de você havia sido desligada. Porque existe um momento depois do despertar em que a vida inteira começa a parecer distante. As conversas ficam vazias. Os ambientes ficam pesados. Certas pessoas começam a cansar você sem motivo aparente. E mesmo cercado de gente, existe uma parte silenciosa da sua consciência que sente uma solidão difícil de explicar. Você tenta voltar a sentir o que sentia antes, mas não consegue. Tenta recuperar aquela presença intensa, aquela sensação de alinhamento, aquela clareza emocional que antes parecia tão natural. Mas quanto mais você força, mais distante tudo parece ficar. E é exatamente aqui que muitas pessoas entram em conflito consigo mesmas, porque começam a acreditar que falharam espiritualmente, acreditam que perderam a conexão, acreditam que fizeram algo errado. Só que Carl Jung dizia que todo verdadeiro processo de transformação começa quando a antiga identidade perde a capacidade de sustentar a consciência que despertou. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez o silêncio não seja um castigo. Talvez ele seja apenas a primeira ruptura entre quem você era e aquilo que sua alma está tentando se tornar. Mas essa transição não parece libertação no começo. Ela parece confusão, parece vazio, parece perda, porque a consciência humana não cresce apenas através de momentos elevados. Ela cresce quando consegue sobreviver ao silêncio sem precisar fugir desesperadamente dele. E talvez seja por isso que tantas coisas estranhas começam a acontecer quando o despertar acaba. Porque o que termina não é sua conexão com algo maior. O que termina é a versão de você que precisava de intensidade constante para acreditar que estava vivo por dentro. O problema é que quase ninguém prepara você para essa fase. Porque a maioria das pessoas fala sobre despertar como se fosse apenas expansão, luz e liberdade emocional, quando na verdade existe uma parte muito mais silenciosa e desconfortável desse processo que começa exatamente depois que toda aquela intensidade desaparece. E talvez seja agora que sua transformação esteja realmente começando, porque enquanto tudo parecia intenso, sua mente ainda dependia da emoção para sentir conexão, dependia dos sinais, dependia da sensação constante de estar sendo guiado. Mas existe um momento em que a alma remove lentamente essas experiências não para abandonar você, mas para revelar algo muito mais profundo do que entusiasmo espiritual. Ela tenta ensinar você a existir sem precisar daquela euforia emocional que antes fazia tudo parecer mágico. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas entra em crise, porque sem perceber, elas transformaram o despertar em uma espécie de vício emocional. Precisavam sentir intensidade para acreditar que estavam evoluindo. Precisavam sentir algo acontecendo o tempo inteiro para acreditar que ainda existia propósito. Só que o amadurecimento da consciência não acontece através de estímulo constante. Ele acontece quando você consegue permanecer inteiro, mesmo quando o universo parece silencioso. Carl Jung acreditava que uma das fases mais difíceis da individuação acontece quando o ego perde suas referências antigas e ainda não encontrou estabilidade suficiente dentro da nova consciência. E isso cria uma sensação extremamente estranha de desencaixe interior. Você já não consegue voltar a ser quem era antes,
mas também ainda não entende completamente quem está se tornando agora. É como atravessar uma ponte no escuro, sem conseguir enxergar claramente nem o ponto de partida e nem o destino final. E talvez seja por isso que tantas pessoas começam a se afastar depois do despertar. Não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. Certas conversas começam a parecer cansativas demais. Ambientes cheios começam a sufocar sua mente. Você sente necessidade de silêncio sem conseguir explicar direito o motivo. E então surge uma solidão diferente de tudo o que você já sentiu antes. Não é apenas a ausência de pessoas. É a sensação de que existe uma distância invisível entre sua consciência e o modo como o restante do mundo continua vivendo normalmente. Porque depois que certas verdades interiores despertam, fingir inconsciência começa a destruir você lentamente. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás desse vazio silencioso. Porque talvez sua alma esteja removendo tudo aquilo que antes distraía você de si mesmo. Talvez o silêncio tenha começado justamente porque agora você precisa aprender a enxergar quem realmente é sem a anestesia das antigas distrações emocionais. E é exatamente aqui que coisas estranhas começam a acontecer, porque quanto mais sua antiga identidade desaparece, mais você percebe que a maior transformação não acontece quando o despertar começa, mas quando ele deixa de parecer uma experiência e começa a se tornar uma forma completamente nova de existir. Depois de um tempo, você começa a perceber mudanças que parecem pequenas no começo, mas que lentamente começam a alterar completamente sua relação com o mundo. Coisas que antes distraíam sua mente já não conseguem mais prender sua atenção da mesma forma. Você tenta voltar a sentir entusiasmo pelas mesmas rotinas, pelos mesmos ambientes e pelas mesmas conversas, mas existe uma sensação silenciosa dentro de você, dizendo que algo já não encaixa mais. E talvez a parte mais estranha disso tudo seja perceber que ninguém ao redor parece notar a transformação que está acontecendo dentro da sua consciência. As pessoas continuam vivendo normalmente. Continuam correndo atrás das mesmas validações, dos mesmos conflitos superficiais, das mesmas distrações emocionais. Mas dentro de você alguma coisa mudou profundamente. Você começa a enxergar o quanto a maioria das relações é construída sobre máscaras emocionais. Começa a perceber quantas conversas são apenas tentativas inconscientes de fugir do vazio interior. E quanto mais sua consciência percebe isso, mais difícil se torna permanecer nos mesmos ambientes sem sentir um cansaço psicológico quase físico. Carl Jung dizia que a individuação afasta naturalmente a pessoa da inconsciência coletiva, porque quando alguém começa a despertar para a própria profundidade interior, certas estruturas sociais passam a parecer artificiais demais para sustentar aquela nova percepção. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja começando a sentir o peso de enxergar coisas que antes sua mente ignorava automaticamente, porque despertar não aumenta apenas sua sensibilidade espiritual, também aumenta sua percepção sobre tudo aquilo que é falso, superficial ou emocionalmente vazio. E isso cria uma solidão muito específica que poucas pessoas conseguem entender. Você olha ao redor e sente como se estivesse distante de tudo, mesmo estando presente fisicamente. Algumas amizades começam a perder sentido sem que exista briga ou motivo claro. Certas conexões simplesmente deixam de alimentar sua alma da maneira antiga. E por mais que você tente explicar isso racionalmente, existe algo muito mais profundo acontecendo por trás dessa mudança. Sua consciência começou a rejeitar automaticamente tudo aquilo que impede seu amadurecimento interior. Só que o ego não aceita facilmente esse processo. Ele tenta recuperar o antigo conforto. Tenta fazer você voltar para os ambientes antigos, para os padrões antigos, para as distrações antigas. Porque a mente humana teme profundamente aquilo que não consegue controlar. E o problema é que o despertar conduz você exatamente para territórios internos onde o controle começa a desaparecer. Você já não consegue prever completamente quem está se tornando. Não consegue mais fingir entusiasmo por coisas que perderam significado. E quanto mais tenta voltar a ser quem era antes, mais sente um vazio estranho crescendo dentro de si. Porque talvez sua alma tenha começado a entender algo que sua antiga identidade ainda está tentando negar. Certas versões de você
precisam desaparecer para que outras possam finalmente nascer. E talvez seja exatamente aqui que começa a fase mais difícil de todo o despertar. Porque chega um momento em que você percebe que não está apenas perdendo antigos hábitos, antigos ambientes ou antigas conexões. Você está perdendo uma versão inteira de si mesmo. E isso cria uma sensação psicológica extremamente estranha, porque ao mesmo tempo em que existe crescimento interior, também existe luto. Um luto silencioso pela pessoa que você costumava ser antes da consciência começar a desmontar certas ilusões dentro da sua mente. Você começa a lembrar de fases antigas da sua vida e percebe que naquela época existia uma facilidade emocional que desapareceu. As coisas pareciam mais simples. Você se encaixava melhor. Conseguia participar naturalmente de conversas, ambientes e dinâmicas que agora parecem emocionalmente pesadas. E por alguns instantes, existe até uma vontade de voltar atrás. Voltar a não perceber certas coisas. Voltar a não enxergar tanta profundidade escondida no comportamento humano. Mas quando a consciência atravessa certos limites, retornar completamente à inconsciência se torna impossível. Carl Jung dizia que aquilo que é trazido à consciência jamais volta ao mesmo estado anterior. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem que o despertar destruiu partes importantes da própria vida, porque ele realmente destrói. Destrói ilusões, destrói personagens emocionais, destrói identidades construídas apenas para a adaptação social. Só que o ego interpreta esse processo como perda, quando muitas vezes a alma está tentando abrir espaço para algo mais autêntico nascer. O problema é que a autenticidade quase nunca parece confortável no começo, porque durante anos você aprendeu a sobreviver emocionalmente através de máscaras invisíveis. Aprendeu a esconder partes da sua personalidade para ser aceito. Aprendeu a adaptar sua essência para caber em ambientes que sufocavam sua natureza interior. E quando o despertar começa a desmontar essas estruturas, você sente como se estivesse perdendo o chão psicológico que sustentava sua vida inteira. É por isso que tanta gente começa a se sentir deslocada depois de uma grande transformação interior, porque já não conseguem fingir pertencimento da mesma forma. Certos ambientes começam a parecer artificiais demais. Certas pessoas parecem emocionalmente distantes, mesmo estando próximas fisicamente. E existe uma sensação silenciosa crescendo dentro da sua mente de que talvez você esteja sendo conduzido para uma vida completamente diferente daquela que imaginava antes. Só que essa transição raramente acontece de maneira clara. Ela acontece através de confusão, afastamentos, silêncios e mudanças internas difíceis de explicar racionalmente. E talvez o mais estranho seja perceber que quanto mais você perde interesse pelas antigas distrações, mais começa a ouvir partes profundas da sua própria alma que ficaram ignoradas durante anos, porque talvez o despertar não esteja afastando você da vida. Talvez ele esteja afastando você de tudo aquilo que impedia sua consciência de finalmente encontrar a própria verdade interior. Mas existe uma armadilha extremamente silenciosa que começa a surgir justamente nessa fase do despertar, e poucas pessoas conseguem percebê-la antes que ela transforme completamente sua relação consigo mesmas. Porque depois de se afastar de tantas ilusões, de perceber tanta superficialidade ao redor e de sentir essa distância crescente entre sua consciência e o restante do mundo, existe um risco muito perigoso: começar a acreditar que despertar significa tornar-se emocionalmente superior aos outros. E isso acontece de maneira quase invisível. No começo, parece apenas lucidez. Você começa a observar certos comportamentos humanos com mais clareza. Percebe manipulações emocionais que antes ignorava. Percebe carências escondidas atrás de máscaras sociais. Percebe o quanto muitas pessoas vivem anestesiadas em distrações constantes para não encarar o próprio vazio interior. Só que lentamente essa percepção pode começar a endurecer sua alma, sem que você note. Você passa a sentir dificuldade de se conectar emocionalmente. Certas conversas começam a parecer inúteis demais para sua mente. Algumas pessoas passam a irritar você apenas pela inconsciência delas. E sem perceber, sua consciência começa a construir uma nova máscara, a persona espiritual. Carl Jung alertava profundamente sobre isso. Ele dizia que uma das sombras mais perigosas
surge justamente quando o ego tenta transformar crescimento interior em identidade, porque o ego aceita até mesmo o despertar, desde que consiga usar isso para se sentir especial. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se perdem sem perceber. Elas acreditam que estão evoluindo, quando na verdade estão apenas criando uma nova forma de separação emocional. Começam a usar consciência para evitar vulnerabilidade. Usam silêncio para evitar intimidade. Usam espiritualidade para esconder feridas que ainda não tiveram coragem de enfrentar profundamente. E isso cria um distanciamento psicológico muito perigoso, porque a pessoa começa lentamente a perder a capacidade de sentir humanidade nas próprias imperfeições. Tudo se torna observação. Tudo se torna análise. Tudo se torna controle emocional. Mas a verdadeira transformação não acontece quando você elimina sua humanidade. Ela acontece quando você consegue enxergar luz e sombra coexistindo dentro de si, sem precisar fugir de nenhuma das duas. Só que isso exige algo extremamente difícil: abandonar a necessidade de parecer evoluído o tempo inteiro. Porque existe uma parte da alma que amadurece através da vulnerabilidade, não através da superioridade silenciosa. E talvez seja por isso que tantas pessoas despertas acabam se sentindo emocionalmente exaustas depois de um tempo. Elas se desconectaram tanto das ilusões externas que começaram também a se desconectar das próprias emoções humanas mais profundas. E então surge aquele vazio estranho novamente. Não porque o despertar desapareceu, mas porque a alma percebeu que ainda existe algo dentro de você, tentando usar consciência como proteção emocional. E enquanto essa máscara espiritual continuar existindo, uma parte profunda da sua verdadeira identidade continuará escondida atrás dela. E talvez o momento mais doloroso de todo esse processo aconteça quando essa máscara começa finalmente a cair. Porque é aí que você percebe que o despertar não veio apenas para mostrar a falsidade do mundo ao seu redor. Ele veio para revelar também as partes escondidas dentro de você que ainda tentavam sobreviver através do controle, da fuga emocional e da necessidade silenciosa de parecer forte o tempo inteiro. Carl Jung dizia que até aquilo que chamamos de luz pode se tornar uma forma sofisticada de sombra quando usamos consciência para evitar enxergar nossas fragilidades mais humanas. E talvez seja exatamente isso que a vida esteja tentando mostrar para você agora. Porque existe uma diferença muito grande entre paz verdadeira e afastamento emocional. Algumas pessoas parecem tranquilas, mas apenas aprenderam a se desconectar das próprias emoções para não sofrer novamente. Algumas parecem evoluídas, mas apenas criaram uma identidade espiritual para esconder inseguranças profundas que nunca foram realmente enfrentadas. E o mais perigoso é que essa armadilha quase sempre parece maturidade no começo. Você acredita que está acima de certas dores, acredita que superou determinadas feridas, mas então pequenas situações começam a revelar reações internas que ainda existem escondidas na sua sombra. Uma rejeição inesperada, um abandono, uma decepção emocional. E de repente, toda aquela sensação de controle começa a desmoronar silenciosamente. Porque a alma não busca perfeição emocional. Ela busca integração, busca verdade, busca inteireza. E inteireza significa aceitar que ainda existem partes vulneráveis dentro de você, sem precisar escondê-las atrás de uma imagem de consciência absoluta. Talvez seja por isso que tanta coisa começa a desmoronar depois do despertar, porque a vida começa lentamente a destruir tudo aquilo que não é autêntico o suficiente para acompanhar sua transformação interior. Certas relações desaparecem porque eram sustentadas apenas por personagens emocionais. Certos objetivos perdem sentido porque nasceram de carências antigas. Certas versões da sua personalidade começam a morrer porque foram construídas apenas para a sobrevivência social. E embora isso pareça destruição no começo, existe algo profundamente libertador acontecendo por trás desse caos silencioso. Porque quanto mais as máscaras caem, mais você começa a sentir uma presença interior diferente surgindo dentro de si. Uma presença menos desesperada, menos ansiosa por aprovação, menos dependente de sinais externos para sentir valor. E talvez seja exatamente aqui
que o verdadeiro despertar comece de verdade. Não quando você sente intensidade espiritual o tempo inteiro, mas quando finalmente consegue permanecer diante de si mesmo, sem precisar fugir, se esconder ou interpretar um personagem para continuar existindo, porque a consciência amadurece quando você deixa de tentar parecer desperto e começa simplesmente a ser verdadeiro diante da própria alma. Depois de atravessar tanto silêncio, tanta confusão interior e tantas mudanças invisíveis, algo começa lentamente a acontecer dentro de você, não de maneira intensa como no começo do despertar, não através de sinais absurdos ou explosões emocionais, mas de uma forma muito mais silenciosa e profunda. Você começa a perceber que já não sente a mesma necessidade desesperada de buscar respostas o tempo inteiro. A urgência começa a diminuir, a ansiedade espiritual começa lentamente a perder força. E pela primeira vez talvez você comece a sentir algo que antes parecia impossível, uma estranha paz no vazio. Carl Jung dizia que o amadurecimento da consciência acontece quando o indivíduo deixa de buscar compulsivamente fora aquilo que precisa ser integrado dentro de si. E talvez seja exatamente aqui que sua alma esteja tentando conduzir você agora. Porque durante muito tempo talvez você tenha vivido procurando sinais para confirmar seu valor, experiências para confirmar sua conexão e respostas para aliviar o medo silencioso de não saber quem realmente era. Mas existe um momento em que a consciência finalmente entende que a verdadeira transformação não acontece através da excitação espiritual constante. Ela acontece quando você consegue permanecer presente, mesmo sem garantias, mesmo sem intensidade, mesmo sem sentir que algo extraordinário está acontecendo o tempo inteiro. E isso muda completamente sua relação com a vida. Você começa a observar mais e reagir menos. Começa a perceber que muitos conflitos humanos nascem do desespero inconsciente das pessoas tentando preencher vazios internos que nunca aprenderam a encarar de verdade. E quanto mais essa percepção amadurece dentro de você, mais uma calma diferente começa a surgir. Não uma calma artificial criada por afastamento emocional, mas uma presença silenciosa que não precisa mais correr desesperadamente atrás de validação para existir. Talvez seja por isso que algumas coisas perdem completamente o brilho depois do despertar, porque sua alma começa a rejeitar automaticamente tudo aquilo que exige que você abandone sua verdade interior apenas para continuar pertencendo. Certas disputas deixam de fazer sentido, certas aprovações perdem importância, certas corridas emocionais começam a parecer vazias. E embora isso possa assustar no começo, existe algo profundamente libertador nesse processo. Porque pela primeira vez, você começa a existir sem precisar interpretar constantemente uma versão aceitável de si mesmo para o mundo. E isso muda até mesmo a forma como você experimenta a solidão. O silêncio já não parece tão ameaçador quanto antes. A solitude começa lentamente a se transformar em espaço interior. Você começa a sentir que existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar desconectado de si mesmo. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que acontecem quando o despertar amadurece. Você para de buscar desesperadamente algo que complete sua alma, porque começa finalmente a perceber que sua consciência estava tentando conduzir você de volta para dentro de si desde o começo. E talvez seja exatamente nesse ponto que você finalmente compreenda por que tantas coisas estranhas começaram a acontecer depois do despertar. Porque o verdadeiro despertar nunca teve relação apenas com sinais, sincronicidades ou experiências intensas. Tudo isso era apenas o começo. A parte mais profunda sempre esteve escondida depois do silêncio, depois da confusão, depois da sensação de perda. Porque existe uma transformação que só acontece quando sua alma deixa de depender da intensidade para continuar caminhando. E talvez você tenha passado tanto tempo tentando recuperar aquilo que sentia no início, que não percebeu que sua consciência estava amadurecendo de uma forma muito mais profunda e silenciosa. Carl Jung acreditava que a individuação não transforma você em alguém perfeito. Ela transforma você em alguém inteiro. E ser inteiro significa parar de fugir de si mesmo.
Significa conseguir permanecer diante da própria verdade sem precisar criar máscaras emocionais para sobreviver. Talvez seja por isso que o silêncio começou a parecer menos assustador com o tempo, porque aos poucos você começou a perceber que ele não era vazio. Era espaço. Espaço para ouvir partes da sua alma que antes eram abafadas pelo barulho constante das distrações, das expectativas externas e da necessidade desesperada de encontrar sentido em tudo o tempo inteiro. E quanto mais você aprende a permanecer nesse espaço interior, mais percebe que a vida começa lentamente a perder aquela sensação de luta constante. Você já não sente necessidade de provar tanto. Já não sente a mesma urgência de convencer as pessoas sobre sua visão, sobre sua profundidade ou sobre aquilo que despertou dentro de você. Existe uma tranquilidade diferente surgindo lentamente na sua consciência. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque alguma coisa dentro de você finalmente começou a parar de fugir da própria existência. Talvez o despertar nunca tenha sido sobre escapar do sofrimento humano. Talvez sempre tenha sido sobre aprender a atravessar a vida de maneira mais consciente, mais verdadeira e mais presente. E embora existam dias difíceis, silêncios desconfortáveis e momentos em que tudo ainda parece estranho, existe também uma força silenciosa crescendo dentro de você cada vez que escolhe continuar mesmo sem respostas completas. Porque a verdadeira transformação raramente faz barulho. Ela acontece lentamente, no invisível, enquanto antigas versões da sua alma desaparecem para abrir espaço para alguém mais autêntico nascer. Talvez você nunca tenha perdido sua conexão. Talvez apenas tenha parado de precisar que ela gritasse para conseguir senti-la. E se em algum momento desse vídeo você sentiu que essas palavras descreveram algo que você nunca conseguiu explicar para ninguém, escreve aqui nos comentários o que mais tocou sua alma durante essa reflexão. Às vezes, perceber que outras pessoas também estão atravessando esse mesmo silêncio interior faz tudo parecer menos solitário. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para a sua jornada, se inscreva no canal, porque existem certas transformações internas que só começam a fazer sentido quando finalmente encontramos palavras para aquilo que sentimos em silêncio durante anos.